Cadê a deputada Gracinha? Né? Tá aqui, a deputada Boa Gracinha. tarde. Agora sim, deputada. Obrigado pela participação. Deputada, eu vou antes. Boa tarde, a senhora já conversou com a audiência, o chat está uma loucura aqui. Eu queria mostrar, eu não vou ler toda a nota do prefeito Francisco hoje, até pelo time, a gente quer explorar muito o que a senhora tem a falar e abrindo já espaço também para o prefeito Novo Francisco. Mas me dá imagens da nota, por gentileza. Eu vou pedir para o Tataia ler só o iniciozinho, só para a gente contextualizar o início dessa nota. Se a minha equipe puder colocá-la no ar, eu agradeço. Enquanto isso, o Tataia já pode... Nota oficial, Ianus. O prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, vem a público esclarecer que está absolutamente tranquilo diante das especulações sobre um possível rompimento político entre ele e a família Monsanto. Francisco Emanuel reafirma sua gratidão e respeito à família Monsanto pelo apoio e parceria ao longo da sua trajetória. No entanto, deixa claro que essa gratidão jamais será motivo para permitir interferências externas. Quando fala em interferências externas, acho que para começar esse papo, deputada, eu acho que é importante a gente começar a entrevista perguntando o seguinte, deputada, de fato, o que aconteceu? A senhora, foi uma surpresa para a senhora essa nota emitida oficialmente no perfil do prefeito Francisco? E há quanto tempo a senhora não dialoga com o prefeito Francisco? A gente com 52 anos de idade, com uma trajetória muito grande, a gente não se surpreende com muita coisa. A gente foi pego de surpresa por acreditar e por ter lançado e avalizado alguém que a gente conhecia como técnico íntegro, capaz, e que demos a ele toda estrutura, toda amizade, toda transparência, todo apoio e nunca, nesse período todo de transição, que transição ela se começa em outubro, são 3 meses de transição de um prefeito que estava para o outro e 3 meses de transição do que entra para o outro. Nesses 6 meses de transição, tudo fluiu de forma muito transparente e todos são testemunhas. O prefeito atual tem toda a autonomia a ponto de que a nossa preocupação maior desde outubro foi o quê? Que o novo Francisco, como ele usou aí o nome, o menino do Mão Santa, ele tivesse a visão geral, aquela transparência, que você não vê em nenhum lugar do mundo. Chamamos toda a prefeitura, todos que nós conhecíamos, apresentamos em todos os setores, ele teve todos os dados, participou, fizemos questão de uma transição aberta, amiga deputada, e, sobretudo, séria. Então, deputada, há 6 meses ele já tinha acesso sobre todos os dados, 3 meses para trás? Todos os dados. Assim que foi eleito, no dia seguinte, na segunda-feira, iniciou a transição, que é um processo legal, que são 3 meses da gestão que aí está para o que entra, e depois é o contrário. Porque, assim que a lei diz, ninguém nunca, nesse estado, eu duvido, ou no Brasil, teve uma transição tão transparente, tão aberta e com tanto apoio. Como o Francisco Emanuel vinha de uma pasta muito técnica, de secretarias, de serviços urbanos e um pouco período de infraestrutura, o que aconteceu? A gente se preocupou primeiro em quê? Em levá-los para outras pastas, para ele conhecer toda a prefeitura e não chegar em janeiro com aquela demora de não estar sabendo dos dados e começar com aquela velha história e sobra para a população. O que a gente fez? A gente chamou o Francisco Emanuel, o novo Francisco, que era o menino do Mão Santa até ontem utilizava bem esse nome e sempre se apresentava assim,
e sempre com muita cortesia. Inclusive, Mão Santa nem queria participar de prefeitura, de nada, mas para apoiá-lo, para a cidade dar certo. Todos os dias ia na prefeitura, rodava toda a cidade, via as coisas que poderiam melhorar com a sua experiência. Dona Adalgisa também não tinha motivo nenhum de ficar, mas deu sua contribuição com amor, carinho, daquele jeito dela, que todos os dias estava lá com 71 anos de idade, olhando para cada cidadão, ajudando a cada um e elevando e torcendo e fazendo muito pelo o prefeito atual. Por quê? Quando se lançou o quê? Um sol nascente. A gente não pensa num sol nascente que vire algo obscuro, que vire algo preto. A gente pensa em iluminação, em luz, em iluminação. Então, a gente demorou muito a lançar candidatos, porque era contra tudo e contra todos. E seria muito mais fácil Gracinha se acovardar e ter deixado o grupo para lá e ter ficado numa zona de conforto em Teresina, que as portas largas são grandes, vocês acompanharam, propostas grandes e vultosas e de poderosos, mas a gente seria o maior covarde e o maior canalha se virássemos as costas para a nossa cidade, para o nosso povo, para todos os anos de luta, porque nós pegamos uma cidade em 2017 desacreditada, as pessoas cabisbaixas, nós parnaibanos sofridos, aqueles que a gente ouvia, a terra do já teve, aqueles que a gente recebeu uma prefeitura com devoluções de recursos, aquele com contas bloqueadas, com tudo desastrado. E o que a gente fez com muita humildade, mesmo com muita calúnia, difamação, porque mulher em política não é fácil. A vida de prefeito Mão Santa, vocês conhecem a história de perseguição ao longo dos anos, porque não concordou com a corrupção e foi firme, duro, ao ponto de perseguirem, de não poder entrar em um hospital para exercer a sua atividade médica. Mas nós sempre ouvimos bem o que Mão Santa dizia: se perde uma eleição, mas não se perde a honra nem a dignidade. E fomos na construção, sempre lutando. E o que mudou? Pois é, que antes a Gracinha era a mentora, pois é. Antes a Gracinha foi tudo o que ensinou, nós demos todos e só bons conselhos. Quem conhece Gracinha Mão Santa sabe que ela é muito transparente, austera, tem princípios, briga pelo povo. Nunca viram Gracinha Mão Santa ligando para um deputado federal, para um governador, para um senador, para um vereador pedindo benefício próprio, pedindo cargo, usando o poder para se beneficiar. Então, isso daí é a história. Deputada. A gente olha para trás e a gente vê com orgulho que nós passamos por uma eleição difícil, que o alvo era Gracinha. Foi o tempo todo o alvo Gracinha. Porque tem um temor de Gracinha ser candidata a governadora, por outro lado, tem um temor da Gracinha não ser, e assim os grandes manipulam e vêm as portas largas. Só que as portas largas, muitas vezes, elas podem parecer o melhor caminho, e às vezes, infelizmente, pessoas que você acredita, que você conheceu, trabalhou junto,
começam a ter atitudes... Isso é o Francisco, o prefeito? Está claro e evidente. Começa a ter atitudes o quê? Atitudes de narrativas escutas, de plantando notícias falsas. Deputada, deixa eu só voltar para a pergunta aqui, então. Deixa eu repetir mais uma vez. Há quanto tempo a senhora não falava com o prefeito? E, de fato, foi uma surpresa essa nota? E se a família Monsanta se sente traída pelo Novo Francisco? Porque a nota, ela tem uma conotação que ela coloca em dubiedade a honra de alguém. Inclusive, a nota é em terceira pessoa. Meio que terceirizaram essa nota. Então, é sobre o quê? Quem é? Mas ninguém diz nada na nota. Não fala, pontua nome. E deixa muito sugestivo que seja a senhora ou que seja alguém ligado à senhora. É bem simples. Quem eles temem, quem eles atacam tanto? Uma mulher de muito trabalho, uma mulher que está incomodando pelo trabalho e, portanto, que ajudou Parnaíba e a planície, porque Parnaíba não é mais Parnaíba. Então, o que acontece numa hora dessa? Numa hora dessa, muitos se juntam e, quando não tem motivo, criam narrativas falsas. Vamos pontuar aqui a verdade. Que narrativa falsa seria essa? Que narrativa falsa? Vamos pontuar a verdade. A verdade, ela sempre vem à tona enquanto fatos não há argumento. E não adianta narrativas criadas, porque Parnaíba é muito escolarizada. Primeiro, na eleição, falavam muito. Zé Mané, fantoche de Gracinha. Gracinha Monsanta não precisa de fantoche, não precisa de marionete. Gracinha Monsanta precisa de quê? De líder decente, como se acreditou, como um líder técnico, com boas intenções, que busque servir, que busque unir a cidade em um propósito em trabalho, e busque recursos e tenha uma capacidade não míope e sempre olhando de lado, de frente para todos. E o que a gente vem vendo desde outubro? Vem vendo que por mais esforço que a deputada e todo o grupo, e aqui não é deputada só não, todo o grupo que acreditou, que acredita e que precisa que a cidade dê certo e que luta para que a cidade dê certo, se sente hoje com essa nota decepcionada e se vê que, de novo, Francisco, a gente vê o novo Judas. Talvez isso seja um livramento, porque Gracinha não entra em lambança. E como que uma pessoa trabalhou 6 a 7 anos com uma pessoa, elogiava, entrou a convite, estava numa trajetória e agora vem com a conversa fiada de ser submisso. Submisso a quê? A primeira coisa, Elson, que nós fizemos foi apresentá-los a todos os parlamentares que têm fotos e registros, a buscar incansavelmente emenda para viabilizar a própria gestão do Novo Francisco, o Novo Judas, Francisco Emanuel, o menino do Monsanta, e aí a gente nem sabe mais, porque a gente é pego por notas feitas, por pessoa que simplesmente sumiu, começou a lançar narrativas e narrativas. Sumiu como? Escusas. Sumiu, não apareceu na prefeitura durante uma semana, estava em Parnaíba e ainda mentiu, dizendo que estava viajando. Então, onde tem mentira? Onde não tem clareza? Onde não tem diálogo? Onde surge narrativa? Onde cospe no prato que comeu? Onde se vira as costas para um Monsanta que ele convidou e nem queria. Monsanta, ser um secretário dele, olha a humildade, olha quem tem hombridade. Humildade não é falar baixinho, não é sorrir, não, isso Judas faz bem feito. Humildade é aquele que a gente no dia a dia aprende, cai, evolui,
discute as ideias, alinha, vê, Deputada, chega junto, mas para o bem. Agora, o Monsanto foi humilde, dona Dalgisa, em serem secretários para ajudar Francisco Emanuel a ser um grande líder, porque a experiência, junto com a juventude, é uma fórmula do sucesso. Então, isso... O povo lá votou na urna, foi no Monsanto ou foi no Francisco? Aí você via nas pesquisas, eram claras, o Francisco Emanuel não era político, foi escolhido por confiança do grupo, até deu muita chateação em alguns que queriam ser, porque se sentiram ofendidos, porque achavam que merecia mais. Foi escolhido porque se acreditava em índole, austeridade e caráter. Agora, ingratidão, traição, não precisa de motivo, não, é falta de índole. E criar narrativas falsas, isso se desfaz com os ventos. A primeira coisa que nós fizemos, quando encerrou a gestão do Monsanto, tem lá, no computador do lado dele, um mega computador com todos os programas da prefeitura, onde o prefeito Francisco Emanuel controla tudo, todas as senhas, inclusive com o tio dele, Oscar. A mãe também é contadora pública, está lá no IPMP, narrativas falsas dizendo que barraram, ele que quis preservá-la, eu nem sabia que ela era contadora pública, disse que queria que ficasse lá, porque ela era contadora pública e poderia ajudar lá aí na educação. A decisão foi totalmente de Francisco Emanuel, e ela foi muito bem-vinda e tem muito trabalho com os inativos para ser feito e também com os ativos. Então, não dá para entender isso aí. Deputada. Outro fato que a gente viu nessas narrativas, a esposa, a Priscila, ela foi posta na fundação, que é uma fundação muito importante, que aqui vale, que é de cursos de treinamento, ela é da área da saúde, e ela foi, inclusive, muito bem orientada. Nós mesmos, o tempo todo nos inquietamos, pedimos para a Isabel Cabral, que tem muita experiência, treiná-las também para ela ajudar o esposo, junto com a saúde, que ela tem experiência, unir as pastas. E também da regulação, pedimos também da Bruna. Então, nos inquieta dizer o quê? Falar falâncias, a prefeitura toda viu isso. Deputada. Portarias, outra coisa que me inquieta nessas narrativas. Ele disse que não mandava em nada de portaria, segundo a nota. Pronto, outra coisa que nos inquieta disso aí. Francisco Emanuel, até onde eu estou aqui, virou noites e madrugadas, vendo nomes por nome, sabendo onde botava, o que botava, aqui, nesse mesmo lugar, lá no gabinete dele, e depois na casa dele, com assessores que ele pedia. Tanto é que demoraram as nomeações. Por que demoraram as nomeações? Porque Francisco, e toda a cidade sabe disso, isso foi muito claro, muito feio. Demoraram por quê? Muito simples. Tem gente que já estava e votou nele, tem pessoas que estão entrando, que votaram a primeira vez, tem terceirizadas que tinham encerrado, então os cargos eram menores, muito simples, ele tinha que bater a primeira cabeça, normal, e depois ver o que ia fazer com terceirizada, tanto é que ele estava pedindo diálogos com vereadores com 120 dias, exatamente para ver como acomodá-los e o que fazer. Foi tão transparente que, ao invés de sair um monte de portaria solta, só com tanta revisão do prefeito, tanta revisão, e todo mundo sabe, só ele assina, ninguém tem a assinatura dele, ele tem todos os dados desde outubro, em todo auditório de prefeitura, montamos várias equipes, desde RH, de tombos, de dados financeiros, de saúde, de educação, foi montado por ele, acompanhado por ele. Então, ele entrou, um prefeito, com tudo na mão. Nós somos, eu acho que a única pessoa que
apoiou Colocar o fone, não. um voto contra tudo, contra todas, fomos ameaçados, caluniados, levamos todas as porradas, todos os processos, ele foi blindado de tudo, acreditando no caráter e numa continuidade e até superar o prefeito e ter uma reeleição com toda tranquilidade. Deputada, eu participei e participo ajudando em buscar emendas incansáveis, mas todas ele sabe, todas ele teve conhecimento, todas ele participou e a fuga de diálogo já mostra que era intencional. Deputada. No período do carnaval, por exemplo, vou lhe adiantar, teve algo interessante, ele não ia ter carnaval. Prefeitura de Luiz Correia ia fazer só. A deputada se preocupou porque nós temos as cidades irmãs e uma precisa da outra. Eu dei várias entrevistas sobre isso. Fui humildemente e todos os prefeitos que eu pude, alguns pessoalmente, outros falando, e unimos forças e fizemos o quê? O maior carnaval do litoral, num período de crise, sem mão de ninguém. Essa deputada foi atrás de emendas, botou suas emendas e fez por quê? Período de carnaval é onde mais movimenta recurso no nosso país. E uma cidade turística, no momento de crise, se não viesse ninguém para o carnaval, para a região norte, nosso sofrimento seria maior, porque além de sair gente daqui para gastar fora, os nossos Deputada, ainda voltaria. Então, houve um comentário esquisito. Qual foi o comentário? Do irmão, que é até muito esquisito. Do irmão do Francisco? É que é um menino novo, um jovem, nada demais, para repórteres e todo mundo ouvindo, que já estava premeditado uma traição para até 6 meses, que só estava esperando se arrumar a casa. As palavras foram essas mesmo. Mas ali mesmo se dialogou e se viu que o menino é um jovem e que ele não falou nem por mal, ele ouviu que ele não ia falar isso da cabeça dele. O prefeito negou, mas as dúvidas ficaram. Deputada. Mas foi se passando, foi se passando. Deputada. E foi se... A gente que é de boa fé, Elvis, a gente acaba acreditando muito nas pessoas. Continuamos dando as mãos amigas. Agora você imagina, um homem de 82 anos de idade, mão santa, foi governador, senador, tudo, não precisava tudo, teve a humildade de aceitar o convite dele, que nem queria, para ser secretário imediato, e todos os dias, além de ir na prefeitura, que vai mais do que o prefeito, na prefeitura. Como é? Roda a cidade inteira, exatamente, roda a cidade inteira, porque o horário que o prefeito chega, era um dos pontos. Eu sou autêntica. Verdadeiro amigo não é o que passa a mão na cabeça, não. Verdadeiro amigo é o que alerta. Chegar 11 horas da manhã numa prefeitura não está certo. Então, a senhora cobrava ele sobre isso, de chegar mais cedo para trabalhar? Claro, não atendia as pessoas e ficava dizendo que eram barrados. Como barrados? Ele é o prefeito. Ele que tem que chamar para dentro, ele que dava azul. Deputada, eu vou abrir... Então, ele estava tratando muito mal deputada. as pessoas mesmo. Isso era indício. Mas poderia ter uma imaturidade, uma pressão, alguma coisa. Eu ainda imaginava num homem bom. Deputada, eu vou pedir, eu vou abrir aqui. Agora sim, agora eu vou lhe dizer aqui, tenha, ver porcaria, fazer tudo. Bota o fone na deputada aí. Gracinha Monsanto apenas fez algum que ajudou, ensinou, estendeu a mão amiga, deu sua vida para essa cidade, continua dando. Enquanto isso, imagina o quê? Narrativa, você se surpreende, tudo bem, tudo deputada, tranquilo. Você está me ouvindo? Diálogos bons e tudo andando tá ouvindo no caminho. Deputada, eu vou abrir... Você entendeu? Entendi. Tranquilo. Eu vou... Aí narrativas de terceiros. E por que o prefeito não dialoga? Não conversou, né? Conversa, deputada. Não chega para todo mundo. Deputada. Não conversa. Coloca o fone na deputada. A senhora está me ouvindo? Isso eu estou desconhecendo. A senhora... Bote o outro, deputado, os dois. Tinha como uma pessoa boa, íntegra, e não é fácil avalizar alguém. Deputada,
E hoje eu vi nessa nota maldade. Eu só lhe explicar uma coisa. O que eu vi hoje nessa nota? Como é? Uma maldade. O que eu vi hoje nessa nota? Uma maldade. Querer usar como narrativa, jogar a minha índole, a minha vida e jogar contra quem eu sempre acolhi, Deputada, eu tenho uma pergunta para a senhora. Trabalhar para ajudá-lo e que ele é tudo e pode ser muito mais. Eu desejo muito sucesso e terá nossas mães amigas. Só não entendo o que está acontecendo. Vai lá, Antônio. Sinceramente, Deputada, me pega de surpresa e não entendo o que está acontecendo. Mas vamos fazer uma rodada de perguntas aqui agora com o nosso time. Beba uma água, deputada. Bote outro fone aí na deputada. Tranquilo. A senhora está me ouvindo? É porque eu não estava ouvindo bem. A senhora Agora consegue sim. me ouvir bem? Agora sim, pode ir, Tony. Pronto. Deputada, a senhora é uma mulher muito inteligente, muito experiente na política. Já vivenciou muitas etapas, já conhece a política há muito tempo. E a senhora conseguiu visualizar no prefeito Francisco Emanuel, como a senhora disse no início da sua entrevista, um homem técnico, íntegro e capaz. Foram as palavras que a senhora utilizou lá no início. E o escolheu uma pessoa que não era ninguém no meio político, ninguém o conhecia, né, politicamente, não tinha nenhum capital político, ninguém sabia quem era Francisco Emanuel até o ano passado, e o escolheu para suceder na campanha eleitoral e ser o candidato do grupo da Gracinha Mão Santa e do grupo Mão Santa à Prefeitura de Parnaíba, e foi eleito. Uma pessoa que não tinha nenhum capital político foi eleito prefeito da segunda maior cidade do Piauí com o apoio de vocês. E agora eu queria saber da senhora. A senhora se sente, primeira pergunta, a senhora se sente apunhalada pelas costas com uma decisão dessa? E segundo... Uma decepção. Não, deixa eu só concluir. Conclua, Tony, por favor. E segundo, o que a senhora acha que levou a isso acontecer? Tiveram pessoas que influenciaram essa decisão dele? Que pessoas a senhora acha que puderam ter influenciado ele a tomar essa decisão? A senhora foi traída, deputada, pelo prefeito Novo Francisco? E que pessoas que influenciaram isso, deputada? Na verdade, a gente ainda tem que ter diálogos. Eu ainda estou pega de surpresa e de uma forma que tudo mostra que são narrativas criadas para justificar algo que quer fazer, algo injustificável, porque gratidão e traição é algo que você tem na sua cabeça, aí é de índole. Isso acontecendo, a cidade toda aqui é muito escolarizada, o Piauí também, sabe quem somos, sabe o que tanto trabalhamos, sabe que a gente luta tanto que a gente chama deputados até que não são da base para dizer ajudem, votem, não tem nada a ver, voto é uma coisa, trabalho é outra. Então a gente tem maturidade para tudo isso. Agora, de repente, alguém estava tudo bem e manda em tudo e começa a inventar narrativas. Você tem uma senha, você controla aquilo, você tem seu CPF, você tem um bastão, você é o prefeito, você pode mudar e tirar. Até essas nomeações foram feitas, todas com ele, corrigida e recorrigida, tanto é que ele mudou várias vezes, e você vê, elas foram feitas em tipo decretos grandes, porque facilitaria a vida do prefeito, novas mudanças, nova substituição, acompanhamento, foi tudo com muita tranquilidade. Lá ele tem um tio, o Oscar, que tem todos os sistemas junto com eles e que está na secretaria. Na mesa dele também tem, e ele é técnico. Quem manda e desmanda, e eu ainda acho muito feio em século XXI se achar em manda e desmandar, porque a gente deve estar para servir. Essa palavra manda, não sei o quê, tarará, isso daí é usado na época do tempo das cavernas. Hoje as pessoas usam diálogo, serviço, é resultado, é busca, é compreensão. E eu fui a pessoa que sempre perguntei, e ele tem muita mas, deputada, liberdade. A minha dúvida, eu sempre perguntei uma coisa, nos mova a um sonho. Qual é o seu sonho? Nós queremos você fazendo uma grande gestão e sendo reeleito como sucessor.
qual é o seu sonho? Ele nunca falou? Qual é? Nos leve a sonhar. Como estava em transição, eu perguntava, eu achava que era o tempo ao tempo, que março, depois das aulas, que depois desse carnaval, depois dessas coisas, eles iriam abrir exatamente isso, mas nunca, sempre adiava, e a gente sempre, isso sempre nos, inclusive, era algo que Perfeito. a gente questionava muito, que dizia, mas você tem que sonhar. Tivemos problemas com emenda com Flávio Dino, né, com essa confusão nacional. Fomos à luta, apresentamos eles para todos os parlamentares, isso aí, vocês viram, público e notório, apresentamos eles para todos os técnicos, apresentamos eles para toda a sociedade, apresentamos ele. Para que a gente fez isso? Para ele andar mesmo. Eu tenho que me dedicar à Alep, eu tenho que buscar ser elos entre população, município, recursos federais, e lutar por bandeiras. E eu que estou aqui, que poderia estar, uma pessoa que poderia estar... Tem um episódio da quarta-feira de cinza, tem? Que a senhora não viajou? Tem um episódio... Foi, teve um episódio... Não viajou no carnaval, né? Não. Ah, sim. Quarta-feira de cinza, eu iria para Teresina, sim. Iria até com o Batista, vereador, a gente ia ter uma peça do PP, mas eles estavam com muita dificuldade na questão do volta às aulas, e todo mundo juntou as mãos, todo mundo junto, inclusive ele também, para lotar, rever a lotação e chamar os professores. Foi um serviço bem árduo, porque eu até pensava que já estava pronto, porque ele já vinha acompanhando e tinha todo um aparato para fazer isso. E a gente não tem como estar acompanhando isso no dia a dia. Perfeito. E o que aconteceu? Inclusive, a gente já tinha até as nossas orientações dadas da nossa experiência, do que a gente via, localizar os 602 professores de forma real para alocar e saber quantos iriam necessitar. Porque você não pode chamar professores, você já imaginou. Deputada, chamar professores sem saber onde vai alocar. Então, nós terminamos esse trabalho juntos. Olha, mas só assim para você entender. Nós terminamos esse trabalho todos juntos, com toda a equipe, efetivos, de sábado para domingo, que já era domingo, 5 horas da manhã. E as aulas começaram graças a essa união, esforço coletivo, Perfeito. Professores, entendeu? Então, eu não via nenhuma normalidade. Tive em Teresina, que ele me chamou para acompanhar o OPA. Eu cheguei até atrasado. Depois, fomos no PP, tivemos muito diálogo. Deputada, até onde quer fazer uma pergunta, senhora? Então, assim, estou sendo pega de surpresa porque não tem nenhum problema e as narrativas não condizem com a realidade. Nós fomos a única pessoa no mundo que você pode dizer, nós não pedimos nada em troca. Agora, virar as costas para quem é amigo, para quem trabalhou, para quem é do grupo, para quem Parnaíba acredita porque nos conhece, para quem dá a vida aqui para o Parnaíba, para quem trabalhou com a gente de uma forma assim, esquisita, sumindo, fugindo de diálogo, sem ser claro, sem dizer, sem conversar os motivos, sem não dar... Foi premeditado? Eu acho que tem coisas maiores aí e o tempo vai dizer. Isso não tem nada a ver com história de prefeitura. A prefeitura, ele já ganhou, tem na mão, tem a caneta, é o prefeito. Nós já declaramos várias vezes que nós precisamos do sucesso dele para ele ter uma reeleição, porque nós apostamos nisso e tem todo o nosso trabalho para trás. E agora, como parnaibano, como é que nós não vamos querer? Agora, nossas mãos amigas são para todos, independente de traidor. Cadê as palminhas, Gilberto? De Judas, deputada, deixa a Teônia fazer uma pergunta à senhora. Não guardo ódio, não guardo rancor e ainda espero um esclarecimento, olho no olho, como um homem, como um prefeito, para ver se eu consigo entender tudo isso, porque tentativas tivemos, até para entender quando teve essas narrativas. Mas... A senhora mandou mensagem para ele, falava com ele? E ele respondia? Inúmeros, finge que não vê.
Ele está fugindo, e foge da prefeitura. Então, isso não é postura muito de quem... Eu volto a dizer, há quanto tempo a senhora não fala com ele, coração. deputada? Há quanto tempo? Ele não lhe responde? Não lembro bem, porque a gente viaja muito, né? Então, Mas tem assim, mais de uma semana? Não, porque além de quando a gente falou pessoalmente, viajou e teve esse do OPA aí, se falava por telefone, porque se fala quando precisa por telefone. Agora você não fala com ninguém deputada. o tempo inteiro, você fala às vezes com o secretário, o secretário está ali, manda um recado, às vezes você fala direto. Então isso daí é Deputada, deixa a Teone fazer a pergunta dela para a senhora, por favor. Pronto. Inclusive você vê aqui, eu tive um acidente numa volta de... Foi o acidente do carro. Entre batalha e tudo... E na hora que a gente liga para muita gente ficar de sinal de internet para ver, falou normalmente e estava tudo normal. Deputada, então, tá claro que você é uma mulher incansável. Queria destacar aqui uma satisfação conversar com você hoje, assim. E ela é petista. Somos de lados opostos da política, mas não tem como não reconhecer o que o seu pai foi, o vanguarda, né? Ele que rompeu com todas as oligarquias do Piauí. Acho que você tem isso no seu sangue, essa coragem, essa perseverança de ir atrás. Enquanto Parnaíba pensou que o Mão Santa morreu, ele ressurgiu. E você está aí mostrando para a sociedade piauiense sobre o legado. Mas não o legado só do Mão Santa, mas o seu legado enquanto mulher. Eu estava vendo os comentários e muito me incomodou os ataques que são feitos, não à política Gracinha, mas diretamente à sua pessoa. Atacar você como mulher. Eu acho, inclusive, deputada, que cabe processo porque são acusações gravíssimas que não levam em conta o seu trabalho, né? Queria falar também sobre a sua força, sobre isso a sua... Daí, só um instante. Colocar aqui sobre a sua força e a sua autonomia. Acho que muito se é acostumado a ver na política mulheres seguindo homens, mas você está criando aí uma nova safra de uma mulher forte que muitos estão vindo à sua sombra e atrás de você, né? Por coincidência, nós estamos no mês de março, um mês dedicado às mulheres, onde a gente coloca a nossa luta, o nosso trabalho. E eu queria perguntar, deputada, não você como deputada, mas a Gracinha mulher, como é que você se sente tendo abrido mão, tendo construído uma outra Parnaíba? Na última gestão que seu pai foi prefeito, você se desdobrou frente às diversas secretarias. Então, essa prefeitura, ela com certeza tem um carimbo aí da Gracinha Mão Santa. Então, eu queria perguntar, deputada, como mulher, você se sente sendo particularmente tão atacada em um momento tão delicado para a cidade de Parnaíba? A gente sabe que mulher em política sofre bem mais do que homem, tem as leis, e as leis são feitas exatamente dos fatos. E essa misoginia, ela é, infelizmente, ainda uma cultura do nosso país para inibir, para que não se tenha coragem, para que outras não tenham, para que, às vezes, até as famílias não deixem que as mulheres vão. Mas isso aí, a gente é muito resiliente. Isso daí, esses ataques aí, a gente sabe que não é de uma bolha, que até criaram agora um portal de uma bolha também, ligado também direto, que é uma coisa até muito feia, porque é ligado do próprio gabinete. Então, assim, são situações muito feias. E essas pessoas todas a gente sabe, lamenta, entrega a Deus, mas a grande população está fora dessa bolha. Eu sempre disse isso, vocês lembram, quando eles pensavam que aqui iria ser uma eleição que o dinheiro comprava tudo. E não foi. Aqui foi uma eleição em que o trabalho venceu. E esse trabalho vai ser comparado. Agora, a Gracinha Mão Santa não vai virar as costas para o Parnaíba. Gracinha Mão Santa vai continuar atuando dia e noite e madrugada, não só para o Parnaíba, como por todos. E dizer que a Prefeitura Municipal de Parnaíba não é de prefeito. As pessoas estão prefeitas. A Prefeitura Municipal de Parnaíba é do povo da Parnaíba. E lembrar bem que está tudo muito organizado. Qualquer tentativa de denegrir imagens e de falâncias e de tudo, é coisas que a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos, porque por conta certeza dessas natativas, quando você não tem o que falar e justificar, qual é a grande tática
de qualquer mentiroso e de qualquer traidor e de qualquer pessoa que está cometendo um crime, ele vai procurar narrativas falsas, repetir, vai pagar, vai semear, mas nós somos tão acostumados com isso. E a cidade de Parnaíba conhece, sabe separar o joio do trigo. Né? Deputada, quem está aqui comigo, ó. Bem, já mostrou. Deputada, Então fica na consciência de Novo Francisco, do que usou o menino do Mão Santa, do que nos usou como acreditando, talvez de forma premeditada. Eu ainda não estou acreditando muito, não. Eu estou aqui incrédula, estou aqui num desabafo e dizendo, e totalmente desarmada, totalmente tranquila, mas o que a gente vê pela idade, pela maturidade, pelo tempo, pelo que está ocorrendo, é que as narrativas estão sendo contadas. Agora, se pelo prefeito ou não, ele tem que se manifestar e chamar para o diálogo. Ó quem está aqui comigo, aqui, ó. Aqui, mostra aqui o deputado Júlio, ó. Deputado Júlio Arco Verde, ó. Está aqui com a gente já. Olha, bem aqui no cantinho já. Vai conversar com a gente sobre essa situação. Conversou com você até ontem à noite. Só para fechar, deputada, se algum dos pares ainda quiser fazer pergunta, por gentileza, se a senhora pudesse olhar para o Francisco hoje, cara a cara, a oportunidade que você não teve nos últimos dias, o que é que você falaria para ele? Diálogo tranquilo, diálogo aberto, coração aberto. Eu não sou pessoa que guarda rancor nem ódio. Iria querer entender o porquê e o que é que está acontecendo. E se o Francisco que eu conhecia e postei e avalizei é o mesmo Francisco ou se realmente mudou para isso que está indo para algumas narrativas. É esse o questionamento. Pode ser uma recomposição? Pode ser uma recomposição? Eu não sei o que dizer, porque como é que você diz algo que você não dialogou e que não aconteceu absolutamente nada e que narrativas estão sendo plantadas o tempo todo com um objetivo único de denegrir a imagem da Gracinha Mão Santa, que isso já vem de datas de décadas e décadas, pegando coisas de eleições que a Gracinha queria e agora essa história de marionete, de fantoche. Gracinha não precisa de marionete nem fantoche. Gracinha precisa de aliados fortes, preparados, tranquilo, competente, que se dê a mão amiga e que se preocupe com o resultado da nossa cidade e que se deseja é o bem sem olhar a quem. Agora, se isso tudo for verdade, aí realmente não é o Francisco que eu avalizei e nem é o Francisco que eu lutei, dei a vida corri risco de vida contra tudo e contra todos, fui muito transparente, ajudei, e ele tem tudo nas mãos. Essas narrativas infundadas não tem sentido, porque 100 é de prefeito, tudo é de prefeito, que foi a melhor transição, mas tudo é... E deputada, para fechar aqui, ó, troca. A gente só gosta de respeito, diálogo, compromisso, verdade. Rafael Tatá quer fazer uma pergunta à senhora, para a gente fechar. Nenhuma fuga, né? Porque fuga não vai ter fuga, não. Porque fuga já é algo esquisito. Se alguém não dialoga com tranquilidade, já tem algo obscuro no final. Já a gente vai entender o PP nisso aí, Tatá, por favor. Tá. Deputado, boa tarde. O PP está estranho também, que ele não se manifestou. E também o PP, pelo que foi dito que Ciro Nogueira lavava as mãos e que tem Ed Carlos no meio, tem muitas más influências. Já o Júlio vai falar também aqui. O vice. É bom que você está vendo. Mas a gente entrega a Deus. Você falou com o Júlio ontem? Você falou com o deputado Júlio ontem, à noite? Aqui também tem. Você falou com o deputado Júlio ontem? Tem governo, que tem... Eu vou resumir numa frase. Vai, Tatá. Portas largas. Entendi, vai, Tatá, por favor. Elas são... Se tu não fizer, elas não falam. Atraídas. Mas eu vou só lhe dar uma frase para resumir. Portas largas, elas são tentadoras. A ingratidão, a traição, ela traz aquela cor momentânea, aquela alegria, aquela coisa, aquela sensação com alguma coisa. Mas a longo prazo,
Isso é a maior furada, está na Bíblia. Então, eu ainda espero que isso seja um monte de boataria, que isso seja um monte de coisa feia, que coisas que estão plantando, de pessoas mal intencionadas, e que tenhamos diálogo. Quanto a mim, o diálogo está abertíssimo. O novo Francisco, o menino do Monsanto, espero que continue íntegro. E esse papo furado aí de subordinação, ninguém é subordinado. Gracinha, deixa só o Tataia fazer. Agora, outra história. Ele só teve bons conselhos, bons exemplos, ele saiu da melhor escola e o povo conhece. Inclusive, dou conselhos até pessoais, para ter juízo e respeito com as mulheres em todos os sentidos. Verdade. A gente tem que sempre dizer isso. Tá, deputado, deixa só... Ei, amigo não é aquele que passa a mão na cabeça, não. Amigo é aquele que diz, você vai para um caminho mau. Então, Francisco Emanuel, reflita. Você tem tudo para brilhar, mas tem que ser o que está no seu coração, com a verdade, com amor, com carinho, com amizade, com transparência e com honestidade. Aqui ninguém tem ódio, rancor, mágoa, nem nenhuma nada coisa. Estamos só surpresos. Bom, deputada, vai lá, rápido. Deputada, a gente sabe que a senhora foi uma peça-chave para que o prefeito novo Francisco fosse eleito, e eu pensei algumas preocupações do pessoal aqui no chat. Eles falaram sobre os projetos, as emendas, as propostas, se algo muda no seu mandato daqui para frente, depois desse rompimento. Não, eu continuo incansável atrás de todos os parlamentares federais, em todos os entes estadual, municipal, o elo. Nossas mãos amigas estão sempre estendidas e nós não temos nada, nenhuma coisa. Estamos surpresa. Ainda esperamos que isso tudo seja uma grande boataria, uma grande loucura aí de alguém que está se manifestando aí, algo que não proceda e que temos diálogos francos, sinceros, como sempre tivemos, transparente, de amor, carinho, amizade ao próximo e a vontade de servir, que foi isso que fez a gente entrar numa grande batalha, onde a grande vítima e as grandes porradas somos nós, e que ele tenha maturidade, que Deus abençoe seus pensamentos e que tenha aquele diálogo, inclusive que ele reflita, que ele tenha um diálogo tanto com o prefeito Monsanto, com Dona Dalgisa, com Gracinha, com Júnior, com todos os vereadores que apoiaram os suplentes, que os diálogos sejam juntos. Deputada, aquele diálogo junto, senão vai ser uma grande decepção. Deputada, para fechar, o Antônio quer fazer uma pergunta, por favor, Antônio. Deputada, muita gente comentando no chat, dizendo, ele rompeu com a deputada porque não ia aceitar que ela roubasse na prefeitura. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Daí eu não vou responder, porque eu não vi ele dizendo. Né? Não, no chat. É o chat. O que eu não entendo também é essa divisão. Não, hoje eu não posso, mas eu estou dizendo, eu não posso falar, acusar alguém que eu tenho... Aí isso aí eu acho que ele não disse, e ele me conhece, tanto é, você sabe que tem vídeos e seria vídeos uma narrativa? Dele, justamente o contrário. Pode ser a narrativa de amigos, de pessoas que isso. É sobre isso a pergunta. É no bate-papo. É isso que eu estou dizendo, eu não acredito que aí é dele, não. Pode ser até da oposição, pode ser de pessoa usando, pode ter pessoa manipulando, pode ser de pessoas próximas que querem o mal. Aí isso aí não. Isso daí eu não vou atribuir algo que eu não vi. O que eu não concordo, e estou surpresa, é que um diálogo, nós somos tão transparentes, somos tão acessíveis, tentamos conversamos sempre abertamente, ele me conhece assim como ninguém, da trajetória de vida dele, tudo e tudo. Então, eu sou muito fácil de diálogos francos, sou transparente até demais e só desejo o bem e só quero o bem. Então, essa maldade aí, isso eu não vou entrar porque eu acredito que isso não é coisa do prefeito, isso não partiria dele e não é. E ainda acredito que a índole dele
seja a que eu acreditei, aquela que eu fui lá na TV dizendo, é difícil avalizar por alguém, é difícil escolher alguém. Esse eu acredito, esse trabalhou, esse foi um engenheiro, é um técnico, é um jovem, vai mostrar para as novas gerações que tudo é possível, eu tenho convicção de já ser reeleito, de superar. Então, eu espero que tudo isso ainda seja a verdade e que o resto seja Perfeito. um monte de mentira e um monte de mal-entendido. Nós estamos de coração aberto, de braços abertos a qualquer um. Primeiro que nós não nascemos para guardar nem ódio nem rancor, mas acho que até quem sai de algum grupo ou vai fazer alguma coisa, tem que sair com diálogo, com compreensão, com conversas francas, e ele me conhece muito bem, é muito acessível, meu irmão é como se, eu até brinco que ele era um filho dele, adotou como a pessoa mais amiga e ele sabe, fez por ele até o que nunca fez nem O que é que o Mão Santa falou quando aconteceu a nota? O Mão Santa, o Mão Santa, na sua sabedoria, eu ainda estou poupando, eu acho que ele nem viu ainda a nota, está trabalhando normalmente, Dona Dalgisa também, e a gente está dando tempo ao tempo, porque eu não tenho que estar fazendo confusões, e eu acho que o nosso... Depois de 52 anos, a gente já viu tudo. Se a pessoa tiver mal intencionada, ela vai mostrar. Se for algo que não seja má intenção, vai se resolver. Então, é o tempo. Eu desejo sucesso, eu desejo que dê certo, eu preciso que dê certo, porque eu sou parnaibana e piauiense, como todos que acreditaram. Agora, eu não posso entrar em lambança, eu não posso entrar em algo que eu não sei o que está por trás, eu não posso entrar em algo que eu sei por mídia, não sei nem por um simples telefonema, ou por uma mensagem, ou por algo direto, ou por uma conversa sincera, franca, amiga. Deputada, quero primeiro agradecer a confiança de ter conversado com a gente. Se o Francisco não liga agora, ele não liga mais, não. Ou ele liga... Mas, na verdade, eu acho... Eu rezo para a composição. Eu acho que o Francisco tinha que ligar na paz, na amizade, no coração limpo, mostrando que é uma boa pessoa. Era para todos os que fizeram a campanha dele, principalmente nós, que levamos todas as porradas, todos os processos, botamos a cara a tapa, porque acreditávamos e não fomos covardes em deixar a cidade abandonada, que a gente podia ter ficado em Teresina, cruzado o braço. Nós tivemos festa também de portas largas. E o que foi que a gente fez? A gente foi para o mais difícil, porque a gente não podia trair ficar no sol, cidade. não ficar na sombra, né? Então, assim, é que eu acho que eu acredito, eu apostei no cidadão do bem. E recebeu o quê? Nele, na família, por hora, uma surpresa que pode vir aí pelas especulativas, o quê? Algo muito feio, tentando ser uma oposição para destruir a imagem de alguém que está incomodando muita gente. Que é a senhora. Ou seja, ele está sendo o quê? Fazendo o papel não só de um traidor, se isso for verdade. Ele vai estar fazendo um papel de covarde, desonesto, rasteiro, Judas e mentiroso. Traidor? E mentiroso. Judas já é traidor. Dura. Agora, eu ainda espero que seja o mesmo Francisco, é como é o que eu conheci. Perfeito. Mas como diz todo mundo, né? Dá o poder ao homem, a gente sabe o que é. Agora ele tem um computador, a senha, a senhora falou. O tio que controla tudo isso. Então, como é que ele pode dizer que é superveniente? Tá doente com isso aí, é verdade. Deputada, eu quero lhe agradecer. Se a caneta é dele, nada foi pedido em troca. É verdade. Além de lealdade com o nosso povo e servir ao nosso povo. Deputada, mais uma vez, obrigado pela confiança. Deputado Júlio, mande um abraço. Obrigado, deputada. Tá aí. Deputado Júlio, ele está aqui comigo. Deputado Júlio. Aí.
Deputado Júlio, a primeira pergunta, acho que é essa de cara logo. Primeiro, agradecer. Salve de palmas ao deputado Júlio, por favor. Tá tudo ligado, tá todo mundo me ouvindo. Foi bem tratado? Ave Maria, estou aqui parabenizando aqui a estrutura, nunca vi uma estrutura de comunicação tão bem montada, tão bem compacta, tão bem utilizando os espaços como o seu aqui. Então, queria muito obrigado, aproveitar e parabenizar. Deputado, entristece ao Partido Progressista ver dois grandes líderes da segunda maior cidade do Estado, né? A gente tem o prefeito e tem a deputada Gracinha, que tem uma liderança absurda, que conseguiu, inclusive, vencer o governo em Parnaíba com toda essa história. É triste? Muito triste. Eu tenho, desde ontem, tenho tido com a notícia que eu comecei a saber dessa notícia no sábado à noite, mas já era tarde da noite e a partir de domingo comecei a entrar em contato com várias pessoas para saber se realmente era verdade. E causou um susto muito grande em relação... Não esperava. Não esperava o quê? A atitude do Francisco? Ou essa briga do Francisco com a Gracinha, porque os dois se entendiam muito bem, tinham essa parceria já na prefeitura. Parnaíba é uma cidade que é um exemplo de desenvolvimento não só para o Piauí, mas para o Nordeste. Várias pessoas estão se mudando de cidades para morar em Parnaíba. Verdade. É um centro educacional. A gente tinha tudo nessa dupla para fortalecer mais ainda essa administração que começou com Mão Santa, que revolucionou a cidade de Parnaíba e que o Francisco foi peça importante junto com essa grande guerreira, essa grande administradora, a Gracinha tem uma capacidade de trabalho que poucas pessoas têm. E ela sabe, ontem eu conversei com ela há muito tempo, não conseguia falar com ela pelo telefone dela, porque ela estava com o telefone desligado. Eu tive de ligar para uma vereadora muito ligada à dona Dalgisa, a vereadora Neta, do Progressista, pedi à Neta que fosse ao encontro da Gracinha, que eu precisava falar com ela. Conversei umas 2 ou 3 vezes na tarde de ontem com a Gracinha, pedindo cautela, cabeça fria, porque isso aí pode ser uma coisa até muito maior do que a gente imagina. Tipo o quê? Pode ser um processo de desestabilização da própria Gracinha, da oposição, para desestabilizar o que a Gracinha representa hoje na planície litorânea. Por isso, ser boatos criados entre brigas dela com o Francisco, para desestabilizar. E é bom que vocês saibam que a deputada Gracinha, ela sempre foi nossa primeira opção para candidata a governo do Estado, porque a gente acreditava na capacidade dela de trabalho, na força de vontade dela política, e nós insistimos por 4 meses que ela fosse a nossa candidata. Nós contratamos institutos de fora que fizessem... Era o melhor nome? Ou era um dos melhores nomes, e ainda é um dos melhores nomes. A Gracinha na planície litorânea era uma sensação. A gente... Aqui eu vou até confessar para vocês, a gente pensava na deputada Gracinha como candidata a prefeita, porque ela tinha um conhecimento muito grande da planície, a planície representa muito, da região norte, e o Joel seria o candidato a vice. Do governo, no caso. A candidata do governo, representando a região sul, onde ele é muito conhecido, e as pessoas. A gente trabalhou muito tempo. Mas ela mesma nos comunicou, depois de conversar com a família, conversou com a Cassandra, com o Júnior, com o pai, que queria continuar o trabalho na Assembleia Legislativa e que queria ficar em Parnaíba para ajudar o Francisco. Então, isso nos causou muita tristeza. Eu acredito que a gente ainda vai conseguir reverter. Você acha que há reversão de uma composição? Quando tem 2 pessoas inteligentes que pensam em prol da cidade, Parnaíba é maior do que essas futricas, que essas discussões. A gente tem que pensar em Parnaíba. Tem gente por trás? Tem, com certeza. Eu disse isso para ela, ela concordou comigo ontem. Isso é uma coisa bem maior. Isso é uma coisa que estão plantando. Inclusive ela falou portas largas. Portas largas. Mas porta larga aqui é o Karnak. Eu não me lembro mais da porta do Karnak, que faz muito tempo que eu não ando lá. E confesso, faz muito tempo que eu não me lembro. Eu tinha que perguntar. Apesar de eu ter nascido lá dentro, engateado lá dentro, mas faz muito tempo eu não me lembro mais do tamanho das portas. Mas, olha, eu acredito, eu pedi ela ontem, 8 horas da noite. Minha irmã, eu tenho uma Gracinha como uma irmã. Eu disse, minha irmã, eu tenho um pouco mais de experiência que você. Já passei por muita coisa na vida. Não
não dê entrevista. Eu acho que vocês foram os primeiros que ela deram entrevista. Não dê entrevista. Vamos esperar, esfriar a cabeça de todo mundo. Passar 7 dias. Eu vou quinta... Mas não tinha nota também, né, deputado? Eu vou deputado? quinta-feira para ir. Vai ter um evento na Câmara Municipal, convite de alguns vereadores. E a gente conversa. Depois eu vou lá conversar com o Francisco. E fui surpreendido com a nota. E desencadeou tudo. Desencadeou tudo isso aí. Não tem jeito. Né? Eu acredito que esse processo pode ser revertido, mas fico com muita tristeza em relação à cidade. A gente tinha um projeto muito grande de desenvolvimento da cidade. Você tem noção, acreditando até no Francisco, no mês de dezembro eu já destinei 4 milhões de reais e deve ser pago mais 4 milhões de reais, 8 milhões de reais só para a saúde de Parnaíba. Olha aí. O deputado Júlio. Olha aí. Pegando No meio de uma briga dessa, Todo mundo perde. Todo mundo quem perde é o povo da Quem Parnaíba. vai perder é o povo da Parnaíba. Por isso que a Perde gente ao tem que povo. fazer todo o esforço possível. Desde 10 horas da manhã, o senador Ciro está em São Paulo me pedindo. Você vê que ela está magoada. Ele disse, não, o senador Ciro lavou as mãos. Não, isso é inventário também. Você falou do senador Ciro, do Gracinha vereador fala- Carlos, que lavou as mãos. Não é isso, não. Está todo mundo preocupado e todo mundo está assustado. Ninguém esperava. Então, agora, a gente tem que baixar a bola, pensar onde é que foi errado, onde é que o Francisco errou, onde é que a Gracinha errou. Vamos tentar Ver o lado dos dois, acalmar os ânimos. Que Mas ela é eu uma pedi- liderança gigantesca na cidade, isso é inevitável, pô. Gigantesca. A eleição do Francisco passou fortemente pelas mãos da Gracinha. 80%. A Gracinha Eu enfrentou... ouço até mais. Ou A até Gracinha mais. enfrentou o governo do Estado que se mudou praticamente 7 secretários para dentro de Parnaíba. E ela foi tão inteligente que ela criou uma disputa, chamou o povo da Parnaíba, que é um povo que tem orgulho de ser parnaibano, para a briga dizendo, vamos ganhar do Dom Barreto e o Colégio de Parnaíba, acho que era das Irmãs. É a turma do Colégio das Irmãs contra o Dom Barreto. Ela até nisso foi muito inteligente para acirrar a disputa lá em Parnaíba. Ela pede licença ao senhor, ela só queria falar com o senhor aí, a deputada, se o senhor Aqui, consegue. deputado Júlio, Oi. que não houve uma briga, não houve uma discussão. Pelo contrário, está todo mundo muito tranquilo. Agora, eu fui surpresa hoje, tanto com a nota que o senhor me mandou, e como também ontem você mandou uma nota, e hoje com uma nota do próprio prefeito de algo que até então eu estava até achando que isso eram especulações, até mesmo porque não houve absolutamente nenhum tipo de discussão. Minha deputada, você lembra que a gente... O senhor é testemunha, Sou o testemunha. senhor é testemunha e sabe que as emendas eu fui lhe pedir, preocupada para ele ter um bom início de gestão. Inclusive, Verdade. você destinou algumas para mim e eu disse, eu abro mão, bote para eles, que eles têm, todo mundo tem começo no meio de gestão, e todas as minhas e as outras. Inclusive, tinham projetos enormes aí com os parlamentares, eu mesmo apresentei o Francisco para ele viu todos os projetos, inclusive de umas cozinhas, para esse negócio aí de educação, estava tudo normalíssimo, e não tem subveniência quando você está apresentando às pessoas Perfeito. e abrindo as portas, senão eu estaria, era não apresentando Escondendo, e né? segurando. Eu estaria o contrário. Deputada. As cartas foram muito transparentes. E uma coisa só que me intriga: narrativas muito feias. Ou seja, algo que não existiu, de repente está tudo normal, começam as narrativas, vieram, que o senhor é ciente, que também é emendas suas, emendas para cataratas e para varizes, que são outras, foram publicadas todas em comum acordo para mostrar aos parlamentares que a gente não pode ser covarde, não mostrar para a população os que estão trazendo, tudo de uma forma muito transparente, muito combinada, muito Perfeito. clara. Perfeito, Eu deputada. estava em Teresina quando foram feitos e me surpreendo com ausências. Claro que ali, eu também até no começo pensei que estava viajando, porque teve boataria que estava viajando. Então também você não sabe tudo a princípio.
Só que hoje, com essa nota, é do próprio prefeito com uma nota. Aí é bem diferente. E tentando claramente, Pode falar, deputado. ter um motivo que não teve. Eu tenho no meu celular as tentativas de diálogo. A Gracinha, ela pode ser austera, dura, todo mundo me conhece. Briguenta. Mas ela é isso, dura, verdadeira. Transparente. Transparente, mas tem algo nela que as pessoas às vezes usam muito. O coração bom demais. O perdão bom demais. E às vezes as pessoas confundem isso. Perfeito, Mas deputado. diálogo, deputada? agora eu acho que falta ao Júlio Verde, ao partido, a tentativa de uma conversa. Quando eles querem, não chamam reunião. Por que Com certeza. chamaram? Mas é porque eu senti. não deu nem tempo de chamar a reunião. Não, mas eu lhe falei isso ontem. Nós conversamos muito ontem. É verdade. Por quê? Porque o que eu acho estranho em tudo isso? Tem alguém fazendo isso e nitidamente isso é orquestrado para bater na Gracinha, uma narrativa falta. Só que o Parnaibano não me conhece. Sabe quem é, deputado? Meu amor, você sabe o carinho que eu tenho por você, pelo seu pai. E eu concordo com você. Eu acabei de dizer no estúdio aqui, ei, tem uma coisa maior do que isso. Querendo chegar a desestabilizar essa liderança da planista de intolerância que é a deputada Gracinha. E te digo mais, quem faz o bem, não se preocupe. Hoje eu estou muito tranquila, você veio todos os dias, vai ser que você também ontem, muito tranquila, e todos os dias. Perfeito, deputada. Porque a gente entrega a Deus e o resto a gente faz e segue. Perfeito, deputado. Agora, tudo que eu pude e não pude, filho, e minhas mãos amigas só uma estão brincadeira. aqui. E meu coração também. Vai. Ei, quer dizer que nosso encontro hoje à tarde está desmarcado, porque tu está em Parnaíba, né? Tá, mas você disse que ficava a semana inteira. Então amanhã, velho. Vou ficar a Então, eu semana me toda. preocupei. Te aguardo Tchau, amanhã. deputada. Ficaria a semana inteira. Te aguardo amanhã. Obrigado, deputado. Obrigado. Ó, Tá bom, tá. Um abraço. só